palavra para a nossa diretora-presidenta, Luciana. Bom, gente, bom dia. Bom dia a todas. Nós também. Mas o dia de hoje é para nós, né? Para nós mulheres. Primeiro eu quero começar falando da satisfação de estar aqui. Eu acho que estar nesse lugar, assumir esse cargo, ele é muito simbólico pelo governo que a gente tem hoje. A gente tem um governo hoje que retomou as lutas e as pautas da sociedade, né, enquanto prioridade, principalmente a pauta das mulheres. É a primeira vez que a gente tem uma ministra da saúde e eu acho que essa projeção que eu particularmente tive e algumas outras mulheres, eu atribuo a esse fato, a ela estar lá. E aí eu atribuo a esse fato, que ontem eu estava falando no grupo de sanitaristas que a gente tem, algumas mulheres daqui fazem parte, todos também estão convidadas a fazer, mas esse grupo ele chama Adelaides. A gente, inicialmente, a gente era composto de um grupo que chamava Adelante, era um grupo de sanitaristas, é ainda um grupo de sanitaristas, homens e mulheres. E toda vez que a gente ia escrever Adelante, ele corrigia para Adelaide. E aí, a gente, obviamente, num determinado momento, olhou para aquilo e falou assim, não, acho que a gente precisa ter o nosso lugar, nossa fala. Podemos participar desse grupo, mas a gente também precisa ter o nosso. E aí a gente criou o nosso grupo, que chama Adelaides. E aí, a gente estava nesse movimento ontem falando, e a primeira coisa que quem colocou o cardzinho desse fato, né, de eu hoje estar como presidenta da agência, foi a Gal, né? Gal é uma mulher preta que me acompanha desde que eu comecei a trabalhar no SUS. Sempre nós estivemos juntas em algum momento. E ela colocou o cardzinho dando os parabéns, né? E aí eu respondi para ela, né? Quando uma de nós sobe, todo mundo sobe junto. Porque é a gente que vai lembrar uma da outra. Com todo respeito aos homens que também militam ao nosso lado, não é nenhum deles que vai levantar a nossa mão. Somos nós. Então eu começo a minha fala nesse sentido, de que a gente precisa lembrar disso todos os dias, né? A gente precisa levantar todas as mulheres que estiverem ao nosso lado. E não só na queda da violência, porque ela é uma queda que determina as nossas vidas todos os dias, seja ela a violência física, verbal, né, a de gênero no campo do trabalho, aquela que nos limita ao feminino, né, a beleza ou a subjugação, seja de que lá em 2005 eu tive uma discussão com um trabalhador que é meu amigo Mota, ele é negro, hoje ele está terminando o curso de medicina na UNEB, mas eu tinha o quê? Em 2005 eu tinha 22 anos, né, 23, indo para os 23. E eu estava discutindo com ele a história da mulher, imagina, eu discutindo com ele me falando que a mulher podia estar nua na rua, ninguém podia mexer. E eu assim, não, mas também nua na rua, aí eu falei, você imagina, né? Eu também já tive falas machistas e provavelmente ainda tenho. Essa semana, no nosso encontro lá na Saúde Digital, um amigo veio comentar de uma mulher trabalhadora. Aí eu virei pra ele, acho que a Ana e a Carol estavam do meu lado, mas não sei se ouviram. Aí eu falei pra ele, eu não falo mal de mulher com macho. Eu posso até falar mal da mulher, se for com o outro ou se for pra ela. Com macho eu não falo mais. Porque na hora que a gente faz isso, a gente reforça uma coisa que nos atrapalha muito, que é a disputa entre a gente. Nos colocaram para disputar para que a gente se enfraqueça. E é muito importante que a gente não repita frases do tipo, eu prefiro trabalhar com homens. Eu sempre tive amigos homens. Porque é isso que interessa à sociedade, a manutenção do machismo, é que a gente esteja desunida. Então, a primeira coisa que eu trago é essa fala, que eu acho que ela é muito importante para o nosso cotidiano. As outras, eu acho que tem um pouco de dado, porque não dá para a gente conversar sobre isso e ficar no achismo, né? O 8 de março, ele foi estabelecido pela ONU em 1975. 130 operárias morreram carbonizadas porque lutavam pelos seus direitos. Os direitos, vejam vocês, né? Eles recebiam 1/3 do salário dos homens e trabalhavam 16 horas por dia.
Então, elas tiveram essa coragem de lutar. E toda vez que a mulher levanta para lutar, alguma de nós morre. Sempre. Nesse dia foram 130. E eu tenho outro dia também muito marcante, que é o 25 de novembro, que também faz parte de uma luta da ditadura na América Latina, que também trouxe essas informações na República Dominicana. 3 irmãs chamadas Pátria, Minerva e Maria Teresa foram assassinadas em 1961. E a ONU também estabeleceu esse dia como o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Toda vez que a gente se levanta para lutar, ou a gente é agredida, ou a gente é morta. E aí, também nesse grupo que eu tenho, das Adelaides, a gente também discute sobre o feminismo negro. Eu luto contra o feminismo num conforto muito melhor. O feminismo, ele também se diferencia na mulher negra. Se a gente pudesse colocar uma escala de sociedade em relação a poder, as mulheres negras estariam ali completamente viabilizadas. Porque durante a vida toda, elas inclusive não têm o direito de ser considerado sexo frágil, que acaba trazendo as mulheres brancas um lugar de proteção. A mulher negra ela é vista como forte, que consegue trabalhar, e naquele momento ela não fica nem protegida pelo movimento negro, porque o movimento negro é do homem, e nem pelo feminismo, porque o feminismo é concentrado nas mulheres brancas, de classe média e alta. Então assim, se eu tive que percorrer um caminho muito mais longo do que um homem branco, para chegar onde eu cheguei, uma mulher negra demora muito mais. Ela precisa fazer muito mais. Ela precisa, e todas nós precisamos mostrar todos os dias que a gente sabe trabalhar, que a gente é inteligente e a gente precisa se afirmar todos os dias. E a gente se questiona todos os dias. Né? Se eu parei algum tempo no meu trabalho para cuidar dos filhos, eu volto e eu me questiono. Será que eu ainda sei fazer isso? E aí esses dias uma amiga pediu também uma indicação de uma mulher negra para trabalhar no Ministério da Educação e eu não tinha pensado numa amiga, tinha pensado em outra, que aí já estava lá, diretora-geral da Secretaria do Estado da Bahia, ela já tinha percorrido um caminho todo, e não tinha pensado nessa amiga que estava aqui do meu lado. Aí meu marido indicou, e eu falei assim, não tem experiência. Aí ele falou assim, adquire. Aí eu falei, caramba, né? Eu falei, é a cabeça do homem, meu irmão. Ele não quer saber não, se ele sabe, se ele não sabe, ele tá lá, ele vai. Ele não se questiona como a gente. E o que fizeram com a nossa cabeça para a gente se questionar tanto? Será que eu dou conta? Será que eu vou fazer? Será que ficou bom? Será que alguém faz melhor que eu? A gente faz isso todos os dias. E a gente sabe que a gente faz as coisas de modo muito intuitivo, porque nós temos isso. O feminismo ele não chama ninguém a esquecer ou a anular o feminino. A gente não precisa parar de usar batom, a gente não precisa, e também pode parar se não quiser também usar batom, cada um faz do jeito que quer. No feminismo a gente não tem que nada, a gente tem que o que a gente quiser. Mas a gente também não pode esquecer que o nosso feminino também nos coloca num lugar de muito poder. Então eu acho que a gente não pode esquecer disso em momento nenhum. Usar o nosso feminino ao nosso favor, porque ele determina muita coisa. É de onde vem a nossa ancestralidade, é como as nossas mulheres, né, as nossas mães, avós, elas nos trouxeram e elas nos conformaram até aqui. Então, assim, na minha história de vida, acho que a mulher que eu mais livre que eu conheço é minha mãe. Ela, a gente é da Bahia, né, veio para Brasília para conformar a família, estudar. E quando eu tinha 18 anos, ela falou, vou para a política e vou lá para Santana. Então ela sai daqui de Brasília de volta e deixa os 4 filhos aqui. Eu com 18 anos, em tese ela passa, tudo grande, né? Eu sou a mais nova. E ela foi. E ela trilhou lá a carreira política, inclusive vai ser candidata a prefeita. Mas eu fiquei pensando, né? Obviamente tem a vaga de, ela né? Foi-se embora, toma a mochila nas costas. Né? A gente que lute. Mas olhando agora, um olhar da mulher crescida, né, que casou, que percebe como são esses movimentos, o ato dela é um ato de muita coragem.
muita coragem. Então eu tenho total respeito à decisão dela, o que ela faz de projeção no interior da Bahia, de lutar por direitos nossos, mas também de um futuro melhor, né, para a população e muito mais direcionada aos filhos de todas as mulheres de Santana, né, do cuidado com as outras mulheres, é muito mais determinante do que se espera que ela tivesse feito. Quero ficar. Aí tem aquela história, né? Mãe é quem fica. E aí só presta a mãe que fica. Se a mãe falhar, se ela quiser fazer qualquer coisa que projete uma alegria dela, é uma mulher que anulou a maternidade, que não dá valor ao que tem que fazer. Então, dito essas coisas, eu tenho um convite a fazer a todos nós, mulheres da agência. A gente precisa se articular todos os dias, se unir todos os dias, ser campo de apoio para quem for, se levantar nas agressões. Essa semana eu estava muito inquieta, porque eu estava me sentindo oprimida por algum motivo, eu não estava conseguindo reagir. Normalmente, o negócio acontece comigo, eu falo na hora. É feito caldo de cana. Entrou, saiu e vambora. Se eu não fizer isso, eu acho que é uma agressão a mim. Eu adoeço. E eu estava ficando adoecida. Porque eu falei, cara, como é que eu estou passando por uma situação como essa e não estou conseguindo reagir? E a gente precisa fazer e lembrar a nós todas dessa necessidade de posicionamento. E esses dias eu estava conversando com esses dois que me acompanham aqui e falei para eles que eu não iria me furtar de fazer isso dentro da agência, mesmo que precisasse ser com eles dois. Aí eu brinquei, vai ser por amor ou às vezes vai ser pela dor. Pela dor é um constrangimento que você tenta pelo amor 2 vezes pedir para que a pessoa não interrompa a mulher, né? Não use a fala dela durante uma reunião como se fosse a sua, né? Não estabeleça uma relação de domínio sobre isso. A gente normalmente fala, né? Deixa ela falar, ela tá falando, mas tem hora que a gente tem que dizer, que horas vocês vão parar de interromper a mulher? Ela tá tentando falar. E esse é o momento do constrangimento, que ele também é pedagógico. Por mais que ele dê uma vergonha, e que bom que dá, e a gente espera que dê, não a vergonha de estar achando que a gente está fazendo uma agressão, mas uma vergonha reflexiva, pedagógica. Então, quando vocês forem avisados do machismo naquele momento, não entendam como algo violento, porque não tem violência maior que ser silenciada todos os dias. Então, aprenda nesse dia, quando forem constrangidos pedagogicamente, que aquilo faz parte do processo de reflexão de sociedade. A agência ela precisa instituir políticas de comunicação respeitosa, precisa ter moderador em reunião, precisa ter respeito às falas, não pode ter piadinha. Enquanto a gente faz piadinha, a gente não, né? Enquanto os homens fazem piadinha em grupos, mulheres estão morrendo. Então a gente precisa adotar o feminismo também para o homem, né? A gente vai ter uma rodada de conversa sobre masculinidades aqui e o quanto que ela afeta o nosso cotidiano. Se os homens não estiverem conosco na luta contra o machismo, dificilmente a gente vai ter o caminho que a gente precisa. Então, o dia de hoje também é para o convite, para reflexão. A gente gosta de ganhar bombom, a gente adora flores, mas isso não pode se refletir, nem se reduzir ao Dia das Mulheres. Esse dia é um dia de luta, não é de ser mimada, porque não adianta mimar um dia e bater no outro, né? Então, eu acho que a gente precisa ir para esse lugar de luta, né? Esse de 8 de março, uma das meninas da Ministério falou assim, a gente podia ser liberada do trabalho, né? Acho que foi você, Carol estava junto, né, Carol? E aí a gente falou assim, aí deixar só os homens fazendo o nosso trabalho e a gente ir para a rua. Mas era todo o nosso trabalho. A mulher, ela abre o olho e ela começa a trabalhar. Então, seja no acorda amor, cadê o menino, já comeram, quem tomou banho. E todo mundo acha que esse é um trabalho muito intuitivo, mas a sobrecarga mental dessa tomada de providência
e de gestão da vida de 5, 7, 8 pessoas é um inferno. Você precisa de um cerimonial, se você for pensar. Mas cadê o cerimonial da minha vida? Quem é que vai cuidar desses meninos? Eu não boto uma roupa. Então a gente ri porque é isso. Chega a ser cômico, né? De você olhar para todas as tarefas. Que ontem a gente estava numa reunião da Secretaria Executiva, a assessora da Secretaria Executiva agoniada, e ela entrava, saía, aí ela falou, gente, desculpa, é porque passou da hora, aí eu tenho que buscar a menina na escola. Aí ela tem que achar o jeito de procurar a rede de apoio naquela hora. Ela tem que achar o jeito, se é o marido, se não lembrou, se pode a irmã pegar, é ela, senão o menino fica lá. Aí eu brinquei, e depois vai dizer que a culpa é da mãe, o trauma, vai tratar a terapia, a culpa é da mãe. A mãe tá lá, largou o menino para trás. Então assim, tudo isso é uma carga nossa que estabelece todas essas outras culpas. Então assim, o dia de hoje, alguns convites para os meninos, né? Nos respeitem no cotidiano do trabalho, não interrompam as nossas falas, não tomem as nossas ideias para vocês. E se vocês perceberem, a gente fala uma coisa, ninguém escuta. Se na sequência um homem falar, aquilo é ouvido. A gente não pode, no meio da reunião, levantar a mão e falar assim, tá vendo? Aqui, ó, o exemplo que eu estou dando. Porque senão a gente para a reunião, o trabalho, e vai discutir sobre a pauta feminista. Então não vai ser toda hora, tá vendo o que eu disse? Então assim, observem, passem a observar todas essas coisas. Né? A gente tem um caminho muito mais tortuoso para avançar, para chegar nos lugares que os homens chegam com muita facilidade. E a gente foi, ao longo das nossas vidas, restrita a coisas básicas. Por exemplo, a mulher, em 1941, não podia jogar futebol, era proibida. Ela não podia sair para trabalhar, ela tinha que ter autorização do marido e do pai. E aí eu estava, essa semana, também vendo uma roda de conversa de mulheres, e o Mário Sérgio Portela estava lá. E aí ele falou que em 1970 tinha um jornal francês que foi o primeiro jornal feminista. E ele trazia o seguinte, no seu rodapé de todos os dias: quando uma mulher sai na rua andando, alguém diz, lá vai a mulher sozinha. Quando duas mulheres saem na rua caminhando, alguém diz, lá vão duas mulheres sozinhas. Quando a mulher sai com 3 mulheres andando, dizem, lá vão 3 mulheres sozinhas. E aí a pergunta do jornal era, quantas mulheres precisam andar juntas para que deixem de ser sozinhas? E aí por que é isso? Porque considera o domínio dos nossos corpos e da nossa vida apenas se estiver associado ao homem. Se tivesse um menino de 15 anos, elas não estariam mais sozinhas. Então, a gente vê isso quando as mulheres saem para viajar, acontece alguma coisa, você viajou sozinha? Não estava lá sozinha? Na rua, uma hora dessa? Então, assim, o que a gente precisa deixar de fazer? Quantas vezes cada uma de nós já teve que mudar de calçada, entrar numa loja, correr, porque a gente olhou para um lugar e falou, não estou segura. Aqui eu não estou segura. E aí eu pergunto, se algum menino aqui atravessou a rua, a calçada e entrou em loja porque se sentiu sexualmente exposto, com olhada, com interpelação. Então passa por tanta coisa, né? A gente vê a menina, ela é o tempo todo fecha as pernas, não brinca assim, se comporta como uma menina, e a gente vai reprimindo nossas crianças ao longo da vida, e elas não estão só brincando, elas estão só existindo. Da mesma forma, a gente está criando os meninos para eles reproduzirem tudo que já foi feito. Então, a gente precisa ter uma educação feminista para as meninas e principalmente para os meninos. Eu espero que Elia, Carol, as Carols, as que eu conheço que tem meninos, né, que a gente consiga produzir isso, que a gente consiga fazer intervenções na criação, para que a nossa próxima geração não precise atravessar calçadas, né, não precise recuar e não precisa ser desmerecida por ser mulher. Então, a gente vai adotar na agência algumas políticas que a gente tem a intenção, né, obviamente, de que isso nos ajude, nos proteja e amplie as nossas condições de trabalho. A gente hoje vai assinar aqui uma comissão de
investigação e prevenção do acidente e do assédio, se eu não me engano essa é a sigla. Mas a gente também vai estabelecer uma ouvidoria de gênero e a gente também estabelece algumas diretrizes para essa comissão, para que ela tenha atribuição específica no combate à discriminação, né, no trabalho respeitoso, para que a gente estabeleça dentro da agência um espaço seguro, confortável e desenvolvedor, principalmente de todos nós. Então, toda vez que eu estiver num cargo, eu me comprometo, inclusive, a isso, sim, já me comprometi várias vezes, a pensar sempre se pode ter mais mulher, se tem mulher, cadê as mulheres? Esses dias eu brinquei contigo, te mostro aí, e eu brinquei com ela assim, não, tem que ter paridade. Aí eu tô brincando, eu tô esperando essa paridade mesmo, porque pelo que eu tô vendo, aonde eu ando, a paridade, eu falei, isso não é problema, isso é reparação. Se eu tiver 10 mulheres e nenhum homem, é só reparação. Então, a gente tem essa questão da reparação durante muitos anos, né? Eu tô brincando, mas sim, né? Se a gente olhar e falar assim, estamos aqui. A agência tem uma porcentagem bem significativa de mulheres. É assim no SUS. E não pode ser que a gente não tivesse, né, ou que a gente não tenha no futuro esse lugar de mulher, né, na diretoria, na presidência. Eu me sinto muito honrada de estar dividindo essa experiência com esses dois homens que acolheram minhas sugestões e toparam a reflexão. Mas ainda é tão pouco que a gente pode agradecer, mas não esquecer. Então a gente agradece, mas não esquece. E muito obrigada a todos vocês. E o convite para os meninos é que estejam junto com a gente, levantando outras mulheres e que não silenciem. Nunca. Se silenciaram até hoje, parem de silenciar. Qualquer violência, qualquer subjeção, qualquer constrangimento, qualquer acesso de violência que percebam em irmãos, tios, primos, pai, são os homens que fazem. Todo homem, não, mas sempre um homem. Então, é todo mundo ter essa consciência, né, de que a gente não vai construir uma sociedade se os homens também não estiverem envolvidos. E muito obrigada a todos vocês.